Olá, Oi, boa noite. boa noite. Eu tô lá no teu, tô aqui no teu Insta só te aguardando. Falei, não entra, que negócio é esse? Não apareceu. Eu tenho uns 30 minutos aqui esperando você entrar. Eu acho que deu alguma interferência. Eu tava no Insta que aparece lá, né, que você tá online e tal, mas não dava pra ver. Mas estamos aqui. Aí eu falei assim, eu vou encerrar a live e vamos conversar de novo, porque eu acho que deu alguma interferência que não conectou um com o outro. Uhum. Pronto, agora já estamos aqui, já podemos prosseguir. Que pintura linda! Eu tinha que fazer algo diferente em homenagem aqui, né? A pintura em X, ela que representa o masculino, mas o X é a representação de duas vezes, que é a representação do feminino. Nossa, que lindo! É. Maravilhoso. Duraci, se apresenta pra gente. Então, Manuel, parceiro aí, entrou aí, galera do Gaia Português, Tiano Novaes. Olha, eu sou o Biraci Pataxó, trabalho com diversas terapias, deixa eu dar um retoque aqui no nariz, tá? Trabalho com diversas terapias, terapia comunitária, massoterapia e técnica resgate autoestima, mais conhecido como Cuidando Cuidador. Hoje atuo como palestrante, educador e estou como aprendiz de pajé. Não necessariamente serei pajé, mas eu estou no meio entre os cuidadores. É, Além de algumas pesquisas que eu faço parte do Grupo de Saúde, Pesquisa e Epistemologia do Sul, que é do sul da Bahia, em parceria com a Universidade de Coimbra. Tem a pesquisa Teia das Cinco Curas, que é com a Universidade Federal do Canadá, e são indígenas de vários lugares do país, trabalhando espiritualidade, o cuidado com a terra. Mas o que eu digo que a minha formação, quer dizer, eu ainda estou em formação, que é no melhor lugar do mundo, que é a minha universidade comunitária. Então, sou um pesquisador dessa universidade e é de onde eu tiro todo o aprendizado. Eu sou um cuidador de pessoas. Para fechar, eu sou isso. Que lindo, que lindo. Igual a gente estava conversando ontem, eu gosto muito do jeito que você fala, do jeito que você se porta, porque você traz amor, você traz paz. E eu me sinto assim muito livre, assim, conversando com você, sabe? Por isso que eu quis trazer você para fazer essa live, porque no meio dessa bagunça toda que a gente está vivendo, é bom ouvir alguém que traga amor e que traga paz para o nosso coração. É, eu acho que é bem isso. Eu acho que a gente pode estar com raiva, e é natural do ser humano ter raiva, é natural de qualquer animal. Eu falava recentemente num grupo de que a gente, quando tem raiva, a gente pode sim mostrar nossos dentes, assim como os bichos fazem, mostrar nossas unhas. O que eu preciso é demonstrar o meu sentimento. Então, eu posso falar das minhas indignações, mas de maneira amorosa. Então, eu não é porque eu sou o centro da tranquilidade, mas eu tento transformar a minha impaciência em um ambiente de amor para que o outro entenda o que eu estou falando, mas entenda que também talvez eu não esteja satisfeito com algumas coisas. Sim, sim. E é importante, né, porque já tem tanta raiva, tanto ódio, né, espalhado por aí. É importante falar desse lugar, né, de amor, de diálogo, para levar Uhum. informação e tudo mais. Justamente. A gente vai falar de amor, a gente necessariamente a gente vai ter que falar de ser humano, a gente vai ter que falar de ambiente, ressaltando que hoje é o Dia do Mundial do Meio Ambiente e muita gente quer comemorar. Tem muito o que comemorar, mas tem muito o que ficar triste também. Entretanto, essa comemoração tem que ser diária. Eu não sou muito a favor do Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Meio Ambiente, Dia do Movimento Negro, Dia do Índio. Todos esses atores, eles vivem diariamente, né? Talvez sim o dia do Papai Noel, porque não existe, não está por aí sim. Mas quem vive aquele tem que ser comemorado todos os dias. Então o amor ele tem que ser falado todos os dias. Se você gosta de amar, você também gosta de ser amado. Se você gosta de estar com alguém, é importante estar com você.
Você gosta de ouvir eu te amo, deve ser bom falar também. Então essa troca é interessante porque nós estamos falando de pessoas. E eu, como um cuidador de pessoas, eu tento falar o máximo possível, quando eu puder, de amor, de amar, de carinho e respeito. Que é isso que faz da gente um ambiente humano. E até porque o amor cura, né? Só o amor cura. É bem isso mesmo. É. O, o, quando a gente vai falar desse momento das terapias comunitárias e das diversas terapias que eu trabalho, necessariamente a gente vai falar, para falar de amor, a gente às vezes precisa acessar a dor. Né? Quantas coisas nos revoltado, talvez você tenha até dados melhores do que eu. Por exemplo, a violência feminina, ela não aumentou. Ela só está sendo falada, exposta, isso sempre houve. Né? A pedofilia, as coisas que têm acontecido, elas sempre aconteceram. Só que muita coisa foi silenciada. Eu falava num grupo recentemente, nunca já aconteceu algo semelhante. Nunca que, por exemplo, na nossa comunidade, um policial apertaria o pescoço de um parente nosso e não ia morrer os 3 juntos com ele. Porque a gente ia para cima, falando, não, você pode prender se ele estiver errado, mas maltratar, não. Então são coisas totalmente diferentes. Nós já viramos carro de policial aqui, já. Então assim, eu não me orgulho de falar nisso, mas eu me orgulho do ato de ter presenciado e de visto que meus parentes não deixaram isso acontecer. E nunca vão deixar, porque nós somos um. Então, essas violências que têm acontecido em diversos âmbitos no país, nos leva a imaginar quando foi que eu deixei de amar. Quando foi que o amor ao próximo e talvez quando eu comecei a me acostumar com ver a miséria do outro e achar que é normal. É porque talvez eu não esteja sendo mais humano. Talvez até um cachorrinho, um bicho, ele seja mais humano do que a gente mesmo. Então, e aí leva uma coisa que sempre nos fazem, a pergunta. Como é que é para você vir aqui na civilização? Eu falo, que civil? Que eu estou vendo um bocado de gente monstro, matando um ao outro. Então, quando a gente vai falar de amor e vai falar de cuidar, a gente também às vezes vai acessar essas dores. Porque eu, como cuidador de pessoas, eu quero entender, dentro desse mar de lama, qual a flor que brota daí. É esse que é o meu chamado. Qual é a flor que sai de todo esse mar de lama? Então, e contigo, o que você tem visto aí na sua essência, no teu trabalho, na arte? Como é que a arte vê isso? Então, eu falo que a arte, né? A arte, ela ajuda a salvar, a evoluir o ser humano. Porque a arte, ela tenta mostrar pra gente que nós somos importantes, né? Tudo que tem vida é importante, que a gente precisa sentir a dor do outro para poder ajudar, para poder ver o que precisa ser mudado, que a gente precisa de conhecer os nossos erros. Eu aprendo muito isso com a arte, a não julgar, até porque, para mim, conseguir dar vida a um personagem, eu preciso me despir de qualquer julgamento. Porque eu posso fazer qualquer personagem. Eu posso fazer um personagem muito cruel. E para me conseguir dar vida àquele personagem, eu preciso tirar todo o meu preconceito, todo o meu julgamento, para poder passar aquela história, para poder passar alguma emoção. Então eu tenho aprendido muito isso com a arte, de me colocar no lugar do outro, de tentar sentir. A Valéria falou que tá com muito eco. Você não tem fone de ouvido? Que Vou geralmente pegar aqui, peraí. Vai ficar melhor, né? que geralmente Peraí. dá menos eco. Se você que está ouvindo, vamos para programa de TV, e você queira fazer já alguma pergunta, falar algo como para você tem sido, né? O que você pensa desses cuidados? Como é que a arte pode te ajudar no cuidado? Né? Como que quais as terapias que fazem sentido para você? Eu vou entrar mais para o finalzinho nessa história. E aí você que estiver por aí, isso aí vai perder. Mas eu já convido a você também que estiver
alguém que está precisando de ajuda, de apoio, de um direcionamento, para você clicar no aviãozinho aí e mandar a solicitação para que as pessoas possam entrar nessa live, né? Fica sempre gravada, mas é sempre bom quando você ouve ao vivo. Verdade. Tá dando certo agora? Para mim tá ótimo. Já o pessoal aí Vocês dizer que estão vendo a gente, como é que tá? Então, como eu estava falando, né? Então eu aprendi com a arte isso, e eu acho que o ser humano tem que aprender para evoluir a olhar o outro, né? Sem julgar tanto. Eu acho que nas terapias, provavelmente tanto a indígena quanto terapia de psicólogo sem ser indígenas, é aquele momento de fala, né? Ele consegue ajudar o próximo ouvindo e sem julgar. Então eu acho que a arte é muito isso, que se colocar no lugar do outro, tentar passar a história do outro, porque um personagem, ele existe, você pode não conhecer na vida real, alguém que faça aquela história, mas em algum lugar do mundo, alguém vai ver aquele personagem e vai se identificar com a história. Então a gente dá voz às histórias, né? Então eu acho que é muito isso. o que eu vejo na arte a arte é um despertador de memórias, é um despertador de lembrança, e o artista, assim como o terapeuta, é aquele que tira você de um acesso de uma sala e abre a porta para você entrar em outra, para você ver de diversas maneiras diferentes, de que existem diversos olhares. Então, nesse momento de pandemia, nesse momento que nós nos encontramos nos melhores lugares do mundo, que é em casa, a gente percebe o quanto a arte é importante, o quanto pintar, o quanto ver uma peça teatral, ver uma música, quanto assistir uma novela, um filme, isso é importante. E quantos artistas não têm percorrendo esse caminho, o artista da luz, o cara que faz o roteiro, o que pensou no que fazer, na ideia, não é só aquele que está à frente. Então, se você for trazer a arte, eu como terapeuta e cuidador de pessoas, quantas vezes você teve que usar a arte para se safar de alguma coisa? Né? Quando criança derrubou um negócio, não fui eu. Ou seja, foi você. Mas quando você disse não fui eu, você encarnou num personagem e disse. Você fez o outro acreditar que não foi você mesmo. Né? Quando você fez algo e acusou alguém, você usou da arte. Que é isso, de você usar um drama, de você encarnar num personagem que você não é. Então nós vivemos da arte diariamente. E eu como um cuidador, como um terapeuta, eu tenho que observar esses diversos lugares. Né? Os diversos lugares, por exemplo, como alguém me disse, poxa, meu cachorro só falta falar. E a minha pergunta, eu sempre falo para as pessoas, você queria que ele dissesse, criatura, você não está vendo que vai dar, sabe? Eu não vou falar a palavra. Ou seja, ele avisou com o rabinho dele, ele avisou com a linguinha dele, ele avisou com o cheiro, latiu, e você não ouviu. Então, não é... É porque a gente, às vezes, você está na beira do precipício, aí precisa que alguém... Você vai cair, viu? Então, entende? Acho que o cuidador é um despertador. Se você for olhar bem, na grande maioria das vezes, as pessoas dizem que aprendem comigo, mas, na verdade, eu ajudo elas a despertarem o melhor que elas têm. Eu faço perguntas, as perguntas certas no momento correto. Porque a gente está cheio de perguntas. Mas a minha pergunta é aquela que vai tocar lá no fundo. Isso é a arte indígena. Isso é uma forma que o cuidador indígena tem. Consegue me ouvir? Tem uma travada aqui. Consegue me ouvir? Deu uma travada. Agora eu tô ouvindo, mas deu uma travadinha rápida. Então foi minha internet aqui. Deixa eu mudar só de... Tá travada ainda, Viraci. Acho que você tá mudando, né, de uma internet para outra.
Não, porque estava bem travado, mas acho que agora voltou. É que eu estava mudando de conexão. E então é justamente isso. A ideia daquilo que eu observei na minha cultura, na cultura de outros parentes, é que o cuidador indígena, ele tem a maestria e a sabedoria do perguntar. Se você fizer a pergunta certa, você vai ter 200 respostas diferentes, mas todas elas são corretas. Então, por exemplo, a minha pergunta para você... Olha o recado aí. Voltei. Tá. A minha pergunta, por o exemplo... outro já deu um recado aqui. Já deu... Sim. A minha pergunta para você que está assistindo, por exemplo, é: qual a tua relação de felicidade? O que é felicidade para você? Né? O que é que precisa ter acontecer na sua vida para você dizer, eu estou feliz? Né? Então, vamos seguir para a nossa pauta, enquanto as pessoas vão perguntando nisso e já convidando outras pessoas para vir com a gente. E pensando na resposta, né? O que vão responder essa sua pergunta? Eu estou adorando, vou adorar as pérolas que vêm. Mas então, a nossa pauta, né, é sobre a terapia indígena, e eu queria que você falasse pra gente como que funciona, como é o seu trabalho e tudo mais. A terapia indígena, ela vem de um processo de... Ela sempre houve. Então, qual é um novo nome, uma forma de cuidar, dizer terapia, que é uma forma que vem desde lá da Grécia, dos gregos. Então, todos os povos, de maneiras diferentes, sempre cuidaram. Através do canto, das rezas, das bênçãos, dos banhos, com o toque, com o cheiro. Então, hoje, se é cheiro é aromaterapia, se é massagem, massoterapia. Isso sempre houve em diversas comunidades que eu pude presenciar. Então, nessa observação, além de outros campos que eu pude explorar, eu criei um método, quer dizer, eu nomeei o método de Corinré, que é um método indígena de cuidar. Aquilo que as pessoas que fazem esses cuidados não integram, porque a gente não faz só massagem. O pajé, ele olha para você, você não vai sair de casa e dizer, olha, eu vou lá tomar uma massagem com o pajé. Você vai dizer, eu vou lá para uma consulta com o pajé. Quando ele olha você e fala, eu preciso te tocar. Quando ele olha você e fala, hoje não, hoje vai ser um banho. Ele olha você, minha filha, vai fazer tal oração, vai fazer uma oração. Você precisa se conectar com isso. Então ele sente a energia do outro, sente o espaço que o outro traz. Então quando eu pude viajar por diversos lugares desse Brasil e pude observar as parteiras, os curandeiros, os pajés, os cuidadores, os pescadores, a maestria que eles tinham de cuidar, de tratar de um peixe que chegou, como eles faziam aquilo, e por que eles faziam aquilo, a relação com a natureza. E aí eu fui também vendo o pessoal do Umbanda, do Candomblé, fui vendo espíritas, pessoas de diversas religiões, e eu falei, caramba, nós falamos da mesma coisa, só que cada um a partir da sua cultura. Nós fazemos praticamente as mesmas coisas. Entrou meu amigo aqui, Alexandre Coimbra, né? O mar tá lindo demais hoje, eu amei a sua pintura. Tá lindo mesmo. Alexandre, eu só tenho a dizer o seguinte, eu te amo, cara. Só isso, acho que eu não preciso falar muita coisa não, tá? Esse Alexandre é aquele que eu tô pensando que é? É esse mesmo. Olha só, queria então, deixa eu aproveitar aqui que eu vou dar uma de fã agora. Cara, eu sou só fã. Que emoção pra mim. São dois fãs dele falando com ele. Então, quando a gente encontra, e por exemplo, Alexandre é um dos caras que trazem essa magia, porque o que a gente é? Nós somos observadores dos seres humanos, nós somos observadores da natureza, nós... Deixe disso e assim. Quando a gente percebe, por exemplo, hoje as pessoas vão dizendo, olha, hoje é o dia do meio ambiente,
Hoje é o dia do meio ambiente. Eu falei, caramba, não é... Mas que meio ambiente as pessoas estão falando? Então, sabe, a imagem quando me falam, vamos comemorar o meio ambiente, é alguém que está sentado contemplando o mar, contemplando a natureza, contemplando ali. Mas ele não entende que o meio ambiente está vivo aqui. E por mais que você morra, talvez o teu espírito não esteja lá, mas a tua carne, os teus ossos, eles vão estar nesse setor que é a grande mãe terra. Então nós somos fruto dessa grande mãe. Então se o meu objeto de estudo não é só a área acadêmica que eu peguei, que eu escolhi, meu objeto de estudo é tudo que tem embaixo, que está sobre a terra e que está acima dela, eu vou começar a falar de uma linguagem diferente que as pessoas vão entender, mas não vão sentir. Como eu queria... E quando você me disse que você gosta como eu falo, como eu queria que as pessoas sentissem o que eu sinto. Quando o Alexandre fala, eu queria que as pessoas sentissem o que ele está sentindo. E nossa fala é um convite para que você não só nos escute, mas que você seja, entende? Que você seja o ambiente, que você seja aquele espaço. Então, quando eu comecei a observar os pajés, eu percebi que nem todos eles davam massagem. Nem todos eles tocavam. Nem todos eles indicavam banhos. Mas que cada um fazia o quê? Cuidava de pessoas. Cuidava de seres humanos. Cuidavam do meio ambiente. E a relação era de tão respeito que eu sempre via essas pessoas grandes, mas quando chegava perto daquele espaço de verde, eles eram tão pequenininhos. Mas e quem já viu um pajé cuidando, quem já viu uma parteira cuidando, vai entender o que eu estou dizendo. Quem já viu uma borboleta abrindo o casulo, quem já tomou um banho de lama, quem já dançou na chuva, vai entender o que eu estou falando. Quem já sentiu aquele frio na barriga de apresentar alguma coisa, vai entender o que eu estou falando. É dessa emoção que eu estou te convidando para você entender. E a terapia indígena, ela começou com essa minha observação desse encanto que cada forma de cantar dessa traz. Então, quando eu trago para as pessoas isso, vocês veem porque as pessoas sentem diferente a minha fala, porque vem o brilho nos meus olhos e veio o amor. O que eu falo não chega nem perto do amor que eu sinto por tanto dessas coisas que eu faço. Então, o que eu acho que tem muito a ver com que você, quando você está se apresentando, quando você está se preparando para o palco. Sim. Sim, sim, sim. Eu vejo isso em você, eu vejo o brilho nos seus olhos, eu vejo quanto você ama fazer o que faz, né? Ser o que é. E é claro que mesmo você transmitindo isso, passando isso para alguém, ainda assim a gente ainda não consegue ver na totalidade, né? Do grande amor que é. E eu te entendo porque é exatamente o que eu sinto com a arte. Cara, se eu tô viva até hoje foi porque eu tirei forças na arte, entendeu? Se eu sou a pessoa que eu sou hoje é porque eu tirei forças da arte, é porque eu amo o que eu faço. Eu não sei mais viver sem isso. Então eu te entendo perfeitamente. Então, aí, quando você faz isso, hoje o que eu faço com as terapias? A terapia comunitária integrativa, ela foi foi formulada pelo professor Adalberto de Paula Barreto, é um cearense, dentro das PICs, que as práticas integrativas e complementares que o próprio SUS tem, é a única técnica brasileira. Tem um amigo meu aqui da cidade que eu moro, Santa Cruz Cabrália, na aldeia, ele diz, a nossa cidade é a única que tem, no Brasil tem 29, a nossa é a única que tem 30, porque tem a terapia indígena, né? E esse é o nosso grande ganho, porque eu uno todos esses saberes a todos esses encontros que eu tive. Eu vi os cuidadores fazer massagem, que é diferente da massagem que tailandesa, japonesa ou diversas outras que tem, mas que une-se
eu posso unir esses saberes, né? Tem diversas pessoas que conhecem de plantas que eu não faço ideia. A planta do cerrado eu não faço ideia qual é a boa, né? Mas aqui da minha região costeira, beira de praia, eu conheço muitas. E eu não posso dizer que o meu conhecimento é maior do que o outro. Então, eu preciso unir esses saberes. E nem necessariamente é só índio que saiba. Então, quando eu trago isso para as pessoas, o método Corin-Ré é esse método de olhar a pessoa na sua totalidade, dentro da espiritualidade. Então, eu vou perguntar, primeiro, qual é seu nome? Né? Yasmin, ela vem de flor. Mas essa flor, ela veio do encontro de duas pessoas. Foi seu pai e sua mãe. Então, aí a pessoa, mas eu não falo com minha mãe. Isso é outra pessoa. Se eu estivesse cuidando da sua mãe, seria bom, mas eu estou cuidando de você e eu quero saber o que tem de certo e errado ainda. Porque a gente tem uma coisa que é transgeracional. Né? Você já se pegou fazendo aquela coisa que aí a mãe fala, é a cara do pai fazendo. É a cara da mãe. Quem fazia isso era a vovó. Aham. Então, aí, quem foi que ensinou? Né? Ou veio de uma maneira espiritual, ou a partir da nossa observação. De um modo ou de outro, pode ser que tenha vindo as duas coisas. Então, a terapia, o método Corin-Ré, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode acessar o site, que é www.biracipataxó.com, ou aqui pelo Instagram mesmo. E aí primeiro a gente tem o cuidado do corpo. Preciso saber como é que está seu corpo. Se você engordou, se emagreceu, se você está praticando anorexia, se você consegue regime de Saturno, de Netuno, da Lua, da sopa, da água, e não emagrece, o seu corpo quer lhe dizer alguma coisa. Mas se você já andou passeando por diversas religiões, você pode ter tido uma overdose de religião, de espiritualidade. Né? E a gente entra com cuidado. Mas tem a questão da mente. O que eu penso, o que eu faço, o que eu ajo, o que eu me sinto empoderado, o que eu me sinto enfraquecido. Aquilo que transcende, que eu não consigo entender. Então, esses 3 passos, eles são importantes dentro das terapias indígenas, que é a arte de cuidar. Né? Sim. E como... Então, quer saber, dentro desse espaço, a arte de cuidar, quando foi que você descobriu que você era artista? Quando foi que você descobriu que você queria? Porque assim, suponhamos que você que é jovem, ou você que está formado aí, de repente você diz, pai, eu vou ser engenheiro. Ele vai ter uma reação. Pai, eu quero fazer direito, quero ser advogado, juiz, sei lá. Quero ser médico. Aí você vira para o seu pai ou para sua mãe e diga, eu quero ser artista. Será que vai ser a mesma reação? Então, para alguém hoje, no Brasil, dizer, eu sou artista. Então, quando foi que você se empoderou disso, se apropriou disso? Não é? Porque é importante as pessoas também apostar na sua escolha. Né? É muito diferente quando alguém que fala para os pais ou para a família que quer ser artista, né? Porque a gente é considerado vagabundo, que isso não é profissão, que isso não vai dar em nada. Então, é muito isso. A gente é muito marginalizado, né? Essa profissão é muito tida como que se não fosse uma profissão, que se não fosse importante. Em relação dentro da minha casa, né, com a minha mãe, eu fui muito bem aceita. Minha mãe sempre me apoiou muito. Mas a minha família sempre zombou com a minha cara, porque eu venho do interior de Minas, então o pessoal falava, ei, daqui de Lagoa vai sair nada, esquece isso e tudo mais. Mas a minha mãe não, minha mãe sempre me apoiou. Então, e eu comecei desde pequenininha, 3 anos de idade, eu já estava aprendendo partitura para começar a tocar na banda da cidade. Então, tipo, eu fui e entrando assim dentro da arte bem novinha. E eu sempre senti isso comigo. Desde antes mesmo de eu começar a entender o que realmente era, eu já sentia dentro de mim essa ligação, essa força chamando, sabe? É como se fosse uma força te empurrando, né? Te puxando para algum lugar. E eu tenho eu falo, eu sou privilegiada
né, de ter esse apoio da minha mãe. Porque eu sei de muita gente que não tem apoio dos pais, né? E acaba fazendo uma outra profissão e fica infeliz porque não tá fazendo o que realmente ama, tá fazendo porque os pais querem ou porque talvez dá mais dinheiro e tudo mais. Então, eu me sinto muito agradecida de ter o apoio da minha mãe, né? Eu não digo apoio do meu pai porque eu não fui criada com meu pai já faleceu e tal, mas a minha mãe ali sempre me apoiando. Então, eu sou privilegiada, vamos dizer assim. Eu me sinto muito feliz de falar, porque, por exemplo, entrou agora Marcos, Davi, Helenilza e Carcaju Pataxó. Carcaju ainda coloca Nitino Maisson, Chorrão Ubiraci. Isso quer dizer muito, muito bom guerreiro Ubiraci. Então, quando entre essas pessoas que são jovens, mas que são pessoas empoderadas, porque não tem muito isso na nossa cultura de ficar dizendo o que o filho deve fazer. A gente diz que ele tem que seguir, ele tem que ser o que ele é. O Davi, então, que é um dos caras novos, o Marcos, Davi, Carcaju já passou do ponto igual a mim, é um grande amigo, um cara inteligentíssimo, mas a gente, na comunidade, a gente já se sente velho. Eu tenho 36 anos, porque a nossa contribuição comunitária começa desde pequeno. E essa galera nova que chega, ela chega com um olhar, com brilho, com um poder, e a gente pode sim movimentar o mundo. Então eu já converso a você, por exemplo, primeiro, a minha pergunta, consegue lembrar ainda qual a pergunta? O que te faz feliz? Né? O que é a felicidade de verdade, né? O Manuel, ele tinha respondido uma coisa, o que faz ser feliz é servir. Né? Cacaju qualquer, somos jovens. E aí... São jovens ainda. Valeu, guerreiro. E aí, a Amanda, ela diz, é muito bom quando há um incentivo. E aí a minha pergunta é essa. Primeiro, o que te faz feliz? O Manuel, ele disse, é servir. Só reconhece o quanto servir é bom aquele que um dia não foi servido. Ele sentou ali na mesa, esperou que alguém servisse, e aí a comida não veio. Isso não necessariamente comida, a comida do amor, do bem-querer, não chegou. E aí ele teve que se levantar, e aí é a hora que quando você transcende, em vez de empurrar e xingar, dizer porque eu não fui servido, eu vou mostrar como é que se serve. Então começa a servir o outro. Então, o Manuel, ele transcendeu porque ele vende aquilo que ele não teve. Então, eu dou ao outro aquilo que eu não tive. Talvez você tenha sido podado em algum momento de mostrar sua arte. Geralmente a criança, que é chamada de arteira, é que inventa e faz um bocado de coisa. Quando você é podado, ou você tem do grande mal. Ou ela nunca mais quer se envolver com arte e vira uma pessoa frustrada na vida, ou quando cresce, aí depois... Por que tanto fala assim? Nossa, desde pequeno ele já tinha jeito para isso. Eu vivia inventando coisa, fazendo isso. Por quê? A arte de observar as pessoas. A arte de inventar e refazer diferente. Quando você faz isso, você não está sendo... Você está sendo você de formas diferentes. Então, quando você traz essa nova ideia, esse novo cuidar, que é o que a terapia indígena traz, é você se empoderar do melhor que o outro tem. Nas outras culturas é comum você ouvir o jovem falando bem do mais velho. Na nossa cultura, a gente enaltece os novos porque eles são muito bons. Eles são muito bons e nosso desejo é que eles sejam melhores do que a gente. Então, o Davi estava aqui agradecendo, mas ele não sabe o quanto eu agradeço quando eu ouço falando. Eu falei, poxa, eu vi esse menino estava brincando esses dias. Hoje está um homem falando. E como é bom você sentar ali na plateia, não importa onde você esteja, e ouvir as belas vozes e novas vozes, e tão empoderada e tão forte. Então, quando você fala, a gente traz a terapia comunitária, a massoterapia e técnica resgate da autoestima, junto com o método Corinré, que é uma forma de cuidar. Inclusive, a gente vai estar planejando um curso online.
e já quero convidar as pessoas que se interessam. A gente está terminando de estruturar direitinho, já quero convidar a ti também, né? É uma forma de fazer a leitura do corpo, e essa leitura do corpo também entender um pouco sobre a alma, sobre como você está se sentindo, os seus poderes, as suas fraquezas, e assim também como que as ervas medicinais podem nos auxiliar nesse momento, né? Esse momento de pandemia, a gente vive inventando coisas. Nós cuidamos de muita coisa. E a gente achava que a gente queria tempo para fazer alguma coisa, agora a gente tem muito tempo, a gente não quer ter mais tempo. A gente é estranho, né? A gente vive reclamando da correria, que não tem mais tempo para descansar, não tem mais tempo de aproveitar a família, papapá. Aí pronto, a gente teve esse tempo. E aí? Agora a gente não quer mais esse tempo, voltar para correria? A gente nunca está satisfeito com nada. Eu lembro que essa semana veio uma moça aqui da aldeia, que ela falou, eu não aguento, ela vive aqui na aldeia, mas ela não é parente indígena. Eu não aguento mais o meu marido, minha filha me desobedece, o menino some, eu não tenho dinheiro, não sei o quê. E eu falei, e o que você quer? Eu queria sumir. Eu falei, mas você quer sumir igual um fantasma ou você quer sair andando pelo mundo? Eu queria só andar. Aí eu apontei para minha filha, a praia aqui. Onde? Vá. Falei, eu vou ficar aqui, vai andar. Aí eu dispensei a amiga que veio junto, dispensei, vai andar. Não deu 15 minutos, ela voltou. Aí cansei de andar. Eu falei, você não queria fugir no mundo? Em 15 minutos você quer andar o mundo todo? Aí ela disse, eu pensei bem nesses 15 minutos. Eu não quero sumir, não. Eu quero resolver os meus problemas. Eu queria dar um jeito e falar, então, talvez então possa te compreender. Se era só sumir, era só você caminhar. Enquanto tiver praia, você vai andando. É real. Eu falei, a comida vai ter água de coco, tem beira da praia, e vai ter sempre um pescador trazendo peixe, você vai poder comer. Então. Não vai morrer de fome. Não, nem de fome, nem de sede. Então segue caminhando. Exato. Mas não adianta fugir, né, dos problemas. Tem que encarar, porque senão nada muda. Uhum. Pois é, nesse momento, então, eu quero já fazer a provocação para essa galera que está nos assistindo. O que é que te faz feliz? Né? O que te faz feliz hoje? Né? Eu estou precisando de uma longa caminhada na praia para carregar as energias. Também tô. As Queens Evolução passando para dar aquele apoio, minha linda. Oi, meu da sua galera, né? É um poeta. Os poemas dele são lindos. Legal. Muito bom. E então é justamente isso. A minha pergunta para você é, o que te faz feliz hoje? Vamos fazer um leve bate-papo aqui, aproveitar nós três, uma artista, né, e um terapeuta, um cuidador de pessoas. Eu cuido, às vezes tocando, falando. Você faz o que mesmo? Só atua ou você canta também? Dança? Então, eu já fui dançarina, já trabalhei como dançarina, já toquei em uma banda, instrumento de sopro, mas atualmente eu só atuo mesmo. Aí se sair algum trabalho dessa área de dançar e tocar, a gente pega também. Mas a que eu tô mais mesmo é atuando, na atuação. Eu ultimamente só danço para pagar as contas, então. Ó, Carcaju colocou aqui, que minha solidão me sirva de companhia, que eu tenha a coragem de me enfrentar e que eu saiba ficar com nada e mesmo assim me sentir como se estivesse pleno de tudo. Clarice Lispector. Muito massa. Me enganou que eu pensei que era ele que ia escrever essas coisas, mas não deixa de ser lindo, é justamente isso, né? Bom, acho que é bom você ler aí, né? O Alan botou aqui. O que mais feliz é poder viver com liberdade e exercer minha arte. Exercer, né? Quanto tempo a gente tem aí? Olha, tem ainda 10 minutos. 10 minutos. Quer encerrar e começar outra? Não, vamos continuar e a gente segue. Depois volta porque eu ainda tenho mais uns 2 compromissos hoje ainda. Eu esqueci que você
É difícil. Esse é o meu quarto compromisso hoje. Gente, muito ocupado. A gente, nesse momento está todo mundo em casa, então a gente tenta ajudar o máximo possível, em grupo, sozinho. Eu faço atendimentos pelo WhatsApp. Então é a forma da gente cuidar o máximo possível das pessoas que estão distantes, precisam um pouco mais da gente. Cacaju, na minha alegria é ver os guerreiros como você e tantos outros ajudando e compartilhando os saberes. Cacaju sabe que você não pode fazer essas coisas, né, Cacaju? Que nós somos suspeitos de um para o outro. Nós nos respeitamos tanto, gostamos tanto do outro, que aí com o pessoal que conhece a gente fala, isso é marmelada dos dois. Mas é um cara que eu tenho um carinho enorme. A Tu dá para conversar Essa, muito, amo ouvir o Biraci. eu também amo ouvir o Biraci, gente. O Biraci é maravilhoso. A Amanda diz, o que me faz feliz é o contato com as pessoas, a troca, a companhia. Então, pessoas que têm essa característica, assim como a Amanda, é porque é a pessoa que aprendeu a ser feliz com ela mesma. Quando a companhia dela é tão boa, que dá satisfação fazer companhia a outras pessoas. Porque o outro tem como espelho, ele desperta pra gente a nossa alma, né? E aí uma frase do professor Adalberto que diz, eu só reconheço aquilo que eu conheço. E aí Carcaju me chama de guerreiro porque só um guerreiro conhece o outro. Exato. E é aquilo, né? É igual no amor, a gente só aprende a amar o outro, a gente só vai saber amar o outro quando a gente se ama, né? Se ama, se Uhum. respeita, se conhece e se sente bem com a nossa solidão, né? Com a nossa companhia. E assim a gente vai poder abraçar o outro, né? É, verdade. Então, daqui a pouco vai cair a live e eu quero convidar vocês a voltarem, né? Porque a gente tem eu tenho algumas dicas para dar para você que está em casa, que está precisando de um pouco mais de cuidado. E também que eu quero cuidar de uma pessoa aqui, falar de alguém que está sentindo alguma dor na parte do corpo aí, e aí até você mesmo, né? Fazer essa relação de que e também falar um pouquinho mais sobre e trazer a mensagem final para a gente poder fechar esse ciclo maravilhoso. Então, É convido isso. vocês a Então, voltarem. Vamos fechar aqui. a gente vai fechar e vai reiniciar de novo. Beleza. Tô voltando. Oi. Foi. Eu tô assim, Tá gente, me será que ouvindo? o meu convite foi? Eu tô super sensível hoje. Queria uns 50 abraços. Eu também. Deixa eu só pegar aqui uma coisa. Meg, minha amiga, boa noite. Boa noite, gente, pra quem tá entrando, quem não tava na outra live. Já mando um oi pra galera aí que eu vou tentar pegar uma coisa aqui. Cadê meus documentos? Uai! Os documentos aqui no computador some, que é uma beleza. Mas eu estou sentindo falta das pessoas que colocaram. O que te faz feliz hoje? Meg, boa noite. Deve ser da tua equipe. Encantos da Janaína. Essa galera sempre tá junto. Deixa eu... A Meg falou que também tá super sensível hoje. Quem? A Meg falou que tá super sensível hoje também. Ah, então esse aqui vai para vocês. Um dia, consegue me ouvir? Até o clima está bastante chuva. Valéria Cunha, bem-vinda. Tanta gente legal.
Esse é um dos artigos que eu escrevi, tá no meu site, tá também no Instagram. No Instagram que fica, não tem como a gente colocar. Gente, eu tô ficando vermelho já de tanta... Gente, Eu fui confrontado um dia para... Uma jornalista me perguntou, foi bem assim, ela queria questionar, ela trabalha com AIDS, e queria questionar como que a gente cuida de quem tem AIDS. Queria, na verdade, um medicamento, algo que falasse, ó, isso cura a AIDS. Eu lembro que um grupo de médicos em Fortaleza, eles estavam entrevistando vários pais de santos e líderes comunitários, indígenas, pajés, porque eles queriam perguntar a eles se eles tinham alguma ideia de como cuidar, alguns remédios que ele cuidava do câncer, ou da AIDS. E aí, naquele dia, eles passaram o dia todo fazendo apresentações, ao cair da noite, os espíritos, né, vieram, aí sobre alguns que se incorporavam, outros que traziam as mensagens, que ele tinha um sentido, sonhos. E aí os espíritos fizeram um recado para o médico. Nós somos espíritos. Espíritos cuidam de coisas espirituais. O que é do corpo humano, o humano deve entender. Essa doença não é nossa. Os seres humanos encontraram essa doença e eles precisam encontrar a cura. Então foi uma das respostas mais bonitas que eu vi em coisas do corpo. A gente cuida do corpo. Coisas do espírito, a gente cuida do espírito. Coisas da alma, a gente cuida da alma. Então, das questões psicológicas. E quando me confrontaram sobre isso, que era para eu escrever um artigo sobre a cura da AIDS. Mas eu falei, eu não vou falar da AIDS, que eu não sou especialista nisso. Eu sou um cuidador de pessoas e eu cuido principalmente daquilo que passa na cabeça das pessoas. Como você cura a tristeza? Sendo que você pode estar feliz hoje e amanhã ela retornar. Como que você cuida da infelicidade? Quando é que você cura uma depressão, uma tristeza profunda, uma saudade, uma mágoa, uma raiva? São sentimentos que vai e volta o tempo todo. E a Valéria, minha amiga, que é essa parceira de trabalho, ela trouxe esse tema, a cura do incurável. E eu quero ler para vocês. A cura do incurável. Há séculos, a humanidade luta contra monstros, visíveis e invisíveis. Luta contra feras materializadas em carne, osso, ou até mesmo aquelas articuladas pela natureza. Por outro lado, lutamos com outras bestas criadas pela cultura, religião e até mesmo aquelas alimentadas pelo nosso imaginário. Durante toda a existência humana, tivemos grandes exemplos de sucessos e fracassos que estão marcados na história. A ideia dos campos de concentração e seus sobreviventes, o desejo de voar como um pássaro e os grandes aviões, a cura de epidemias e os causadores da epidemia como provedor do antídoto. Como curar o incurável? Qual a chave do bem-estar? Qual o modelo de amar? De amor ou de amar? Qual o caminho da felicidade? Seria uma tremenda ousadia de minha parte afirmar que tenho tais respostas. Uma utopia apontar uma direção essa que seria seriamente confundida como modelo que sararia a humanidade de suas dores. Trago comigo exemplos dos quais obtive no convívio da graça de estar com os meus parentes pataxó e outras etnias deste imenso Brasil. O próprio termo parente, para nós, povos da floresta, independente de etnia e localização geográfica mundial, nos reconhecemos como família. Desta maneira, não esquecemos que nossas forças estão enraigadas no seio familiar e que onde quer que estejamos, estaremos amparados.
que a união de todos nos torna mais forte e que ninguém é mais forte do que todos nós juntos. Nos dias atuais, em que o modelo de capacidade se mede pela complexidade do diploma e não a humana, desta maneira o raizeiro, o curandeiro, o pajé ou até mesmo um simples cuidador não tem valor para muitas instituições públicas e privadas. Acreditando o doutor acadêmico cheio de títulos e descredibilizando o doutor comunitário que tem tanto a contribuir e acrescentar em qualquer lugar. Nós, povos das matas, acreditamos em um Deus que tudo criou e que existe uma força inexplicável que rege todo o planeta. Acreditamos que o homem deve se preparar seu corpo para as lutas do dia a dia e que ele se adapta a tudo, inclusive a dor, mutilação, carinho e afeto. Também cremos que nosso psicológico tem a capacidade de evolução sobrenatural, inclusive de autocura física e emocional. E que tem poder de transformar ao mais profundo do meu íntimo a ponto de transportar-me a lugares onde meu corpo talvez nunca irá chegar. E fazer coisas que jamais minha mente imaginaria. E que tem competência para criar e realizar coisas e tarefas que para muitas pessoas seriam humanamente impossível. Somos como uma microscópica célula dentro de um grande corpo, de um universo. Essa célula é dependente deste grande corpo, e este grande corpo é dependente desta minúscula célula. Em nossa pequenez social, se nos afastamos do contexto em que estamos, é possível que adoeçamos e poderemos comprometer toda a organização. Por outro lado, uma grande organização poderá salvar-me ou recuperar-me da minha solidão celular, física ou social. Uma célula não parece grande coisa se compararmos ao corpo humano. Um corpo humano não parece grande coisa se compararmos ao globo terrestre. O nosso planeta não parece grande coisa se compararmos ao nosso universo. E é por este motivo que o meu povo Pataxó, a grande organização, ensina nossos pequeninos a serem fortes e felizes. Nossas pequeninas células, para que nosso universo seja de uma perfeita mistura de força e equilíbrio. É neste ponto que chegamos a essa maravilhosa questão. Como curar o incurável? Talvez a cura para o incurável esteja na comunidade, na sua comunidade, onde estão os amigos e familiares, brincadeiras, lembranças e superações. No exercício do trabalho, numa boa prosa em uma caminhada pelas ruas, numa mesa de um bar ou num simples café, num aperto de mão sem palavras, num abraço que aconchega e acolhe, numa companhia de choro e sorriso, numa companhia de quem se gosta e se ama. Só sentimos saudades daquilo que foi bom. É possível então que a cura esteja na saudade, no caminho, amor e no afeto. Independente da condição humana ou animal, todos nós desejamos e necessitamos de um ambiente agradável, de cuidado e generosidade. Ambiente esse que não essencialmente seja um espaço físico. É necessário um lugar de respeito nos campos espirituais, independente de religião ou de credo. Psicológicos e físicos, onde estejam cercados de amor. Toda fera será amansada por vontade própria quando se sentir amada. Por fim, está procurando a cura por incurável? É necessário que responda a tais perguntas para si mesmo. Onde foi que você deixou sua felicidade? De onde vem a tua força? E de 0 a 10? De 0 a 10,
onde há qual a quantidade de amor que você tem por você mesmo. Né? Esse foi o texto base, a gente deu uma mudada para colocar no site, mas que você talvez seja com essas 3 perguntas. Né? Onde você deixou sua felicidade? De onde vem a tua força? E de 0 a 10, como está seu amor por você mesmo? Foi emocionante. Nossa, parabéns, cara. É necessário, cara. E, nossa, é muito parabéns. E aí, onde está? É Eu uma não, pergunta que eu não estou te ouvindo. Vira agora? Vira agora? Está meio que falhando. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Ah, tava meio desconectada aqui. E é isso, né? É a pergunta que a gente tem que fazer todos os dias, né? Como a gente... Foi mal. Como a gente tá com a gente mesmo? Onde a gente está depositando a nossa felicidade, né? Aonde a gente está pondo o valor das coisas, né? Porque muita gente pensa que a felicidade está no material, né? Em coisas materiais, em bens materiais. E não, a felicidade às vezes está dentro da gente, né? Com a família, com os amigos, em coisas simples, né? Que o dinheiro não compra, né? E muita gente não entende isso. Uhum. A Rosana falou, boa noite, esse texto está no site, sim. A Amanda disse, é muito lindo, muita saudade dos meus amigos, que sempre me incentivaram e acreditaram em mim. Então, o que eu trago é que a gente é parte de muitos eus. A gente é parte de muitas pessoas. E a terapia indígena, o cuidado indígena, ela vem somando isso. Porque a criança tem seu saber, o velho também tem seu saber. E assim como eu falei dos meus parentes jovens que aqui chegaram, tem seu saber. E eu sempre ressalto a beleza do sagrado feminino. A Kandara, que inclusive é a mãe do Davi, ela disse o seguinte um dia para mim, nós mulheres somos 50% da população mundial. Quando ela me disse essa primeira frase, eu falei, isso aí já tô acostumando a dizer, ela falou, e nós somos mãe dos outros 50%. E eu falei, caraca, o pior que é verdade. Como alguém que tem tanto poder, como que uma grande organização, com um saber e com uma força tão maravilhosa, deixa nós, homens, que somos minoria, ditar as regras do que é. Não é um embate de força. Mas a mulher, ela precisa sim se colocar. Ela precisa sim falar. E quando eu, homem, ou qualquer outro homem estiver falando demais, e até peço desculpa porque a live hoje, a intenção era falar sobre as terapias indígenas, e por diversas vezes a Yasmin está como ouvinte, né? Mas vai chegar um momento que ela vai estar empoderada das terapias indígenas e também vai falar sobre isso. Então, não é porque eu tenho o poder da fala e nem penso nisso. Eu acho que ninguém melhor do que a gente para falar por a gente mesmo. Então, é o convite para vocês, mulheres. Se porventura, qualquer um de nós, homens, eu estou na pegada de ajudar os meus colegas homens a serem mais sensíveis, a pensar de uma outra maneira. Talvez seria um homem falando para outro homem, eles conseguem ouvir, porque as mulheres estão gritando e eles não ouvem. Então, como eu aprendi, me ensinou desde pequeno eu ser machista. Então, entrei. Então, como que eu vou, de uma hora para outra, modificar o que eu fui ensinado? Então, aí é assim, é nesse compartilhar, nessa ajuda que a gente conversa com outras pessoas, que eu tenho aprendido isso, falando quanto as mulheres são sagradas.
E quanto nós temos que aprender com esse mundo, não porque eu tenho que te ajudar vocês em nada. Na verdade, é mais me ajudar, mas eu compreender no ser que eu sou, porque eu não tenho um dom de dar a vida, e a mulher já vem disso de nascimento. Então, é o que eu penso sobre curar o incurável, e vocês já têm talvez a resposta melhor do que eu. A gente, nós mulheres, né, é de uma cultura que vem de anos e anos, fomos muito silenciadas. E agora que a gente aprendeu que a gente precisa ter voz, a gente precisa falar, né? A gente precisa gritar se for preciso. Igual você falou, um homem escuta o outro homem, mas não vai escutar uma mulher. Então, acho que o lado que vocês podem nos ajudar é esse. Você, como homem, mostrar para o outro homem o quanto que ele está errado em tratar uma mulher mal, né? Em querer uma mulher submissa. E a gente continuar lutando pelos nossos espaços, pelos nossos direitos. A gente precisa ser respeitada, porque está faltando isso em muitos lugares, né? A gente vê o número de violência, de feminicídio só crescendo. Então é isso, eu acho que a gente precisa desse espaço de fala e que a gente precisa da ajuda de vocês também, homens, porque o machismo, ele atrapalha vocês também. Afeta a gente mulher muito, mas também afeta vocês. Muitos homens não conseguem demonstrar sentimentos justamente por causa disso. Porque foi ensinado que para ser homem tem que ser rude, não pode demonstrar amor, não pode chorar, não pode. Então isso também é prejudicial a vocês. Então é isso, é uma luta e a gente tem que andar de mãos dadas, né? Eu acho em todas as lutas a gente andar de mãos dadas, né? Com amor, com diálogo, com respeito. É isso. Então, a você que está assistindo, antes da gente querer entender o próximo, quando eu vou atender alguém no método Corin-Hé, eu peço para você falar de você. Então, se você quer saber mais sobre você e saber se você se se sente mais impotente ou potente, eu quero te convidar a fazer um exercício. Agora, se você puder anotar, ou depois você vai de novo. Vou anotar. Coloque aí 12 coisas que você faz que você é muito bom. 12 sentimentos que você faz por você. Né? 12 capacidades suas. Coloque capacidade? De um lado, e coloque 12 coisas que você sente incapaz. Então você vai pegar uma folha, escrever de um lado 12 capacidades e do outro 12 incapacidades. Bom. E aí você pode fazer essa relação e se perguntar diariamente: será que realmente eu sou capaz nisso que eu escrevi? Será que realmente eu sou incapaz nisso aqui que eu estou falando? E vai levando desde quando você nasceu até os dias de hoje, se realmente você foi incapaz em tudo que você escreveu lá. E se realmente em tudo que você escreveu que você é capaz, qual foi a vez que você deu uma escorregada? E aí, tanto você pode vir no Insta de Yasmin depois e trocar essa ideia, como artista e sensível que ela é. Pode vir no meu também, e a gente vai conversar um pouco de que nós somos capazes de muita coisa, mas também assumir a nossa incapacidade não tem nada de errado. Eu posso, sabe quando você pisa em brasa? Alguém já pisou em brasa? Você pisa em brasa, o negócio está pegando fogo, se você ficar parado vai continuar queimando. Vai estar queimando. Quem pisa em brasa, a primeira coisa que faz é pular ou correr. Então, nós estamos pisando em brasa. Se você ficar parado, vai queimar o pé. Então nós estamos em constante movimento. Você pode estar triste hoje, mas você não é o símbolo da tristeza. Você pode estar feliz hoje, mas você não é o símbolo da felicidade. O importante é a gente fazer esse exercício diário. Fazer a ressonância. Como é que eu estou hoje?
o que eu quero ser hoje, o que eu programei para hoje. O ato de não fazer nada é fazer muita coisa. Hoje eu vou só dormir. Para os outros não está fazendo nada, mas você está descansando. O ato de fazer muita coisa, para muita é, isso é a pessoa inquieta. Mas foi a sua escolha para hoje. Então, é isso. Eu ouvi, antes de entrar aqui na live, para eu fechar minha fala, já agradecendo a todos que entraram, a todos que saíram, a todos que vieram de novo, os que estão aqui. E eu vi uma história que foi muito legal. Muito, eu achei muito massa. Fala muito do sentimento de incapacidade e valorização. Um pai, o filho se formou, ele falou, olha, eu quero te dar um carro. Quero te dar um carro, mas antes, tem esse carro velho aqui, eu quero que você leve esse carro até a loja que vende carros usados. E o carro está todo velho, sujo, cheio de poeira, todo bagunçado, sem vidro. Aí o cara disse, chegou lá, quando o filho voltou, falou, pai, eles ofereceram R$100 pelo carro. E tá bom. Agora leva na loja de penhores e veja quanto ele vai cobrar. Não quero que você venda, só quero que você pergunte quanto eles pagariam. Então ele levou na loja de penhores e o cara falou, eu pago R$1.000 pelo carro. Aí ele voltou para aí, ofereceram R$1.000, sem entender ainda. Falou, agora leva no local onde são os amantes de carros usados. Quando levaram lá, eu pago R$100.000 nele. Aí falou, porque esse é um modelo único, poucas pessoas tiveram, foram poucos feitos, esse é um modelo tal, falou da marca, esse carro restaurado vai ser uma preciosidade no mundo. E o pai disse, talvez, não é que você não tenha valor, talvez você é uma pessoa de muito valor, você só esteja no lugar errado. Talvez você valha 100 milhões, 100 mil, mas você talvez esteja na loja de penhores, talvez você esteja na loja de carros usados, mas você não está no lugar onde aqueles que valorizam o que você faz. Então, se você não apostar em você mais, como você espera que o outro aposte em ti? Se você conhece e reconhece todo o seu valor, a gente tem o costume de apostar no outro. Esse aí eu aposto tanto. E quanto eu apostaria em mim? A melhor pessoa que eu conheço para mudar a minha vida sou eu mesmo. Por isso que eu nunca aceitei ficar abaixo, atrás do nada. Eu sempre gostei de estar ao lado. Me incomoda estar na frente, é por isso que eu fico todo sem graça quando eu recebo elogios. Mas eu também me incomoda quando me criticam, falam muita coisa, eu penso sempre, o que eu preciso aprender com isso? Então, que você possa encontrar seu lugar de valor, saber quem você é, e que talvez você não é que você está desvalorizado, é que talvez você só esteja pisando no terreno errado. Então, encontre sua caminhada e caminhe. Infeliz daquele que não te acompanha na caminhada. Futuramente eles vão sentir pena dele mesmo de não ter te andado com você. Gratidão a você pelo convite, por ouvir, por estar aqui. Aguardo vocês no curso de cuidado indígena, para que vocês possam amanhã estar falando sobre essas coisas também. Olha, eu que te agradeço. Que palavras lindas, que sensibilidade, que amor, que respeito. Você traz paz, entende? E é uma mensagem que muita gente precisava ouvir, ainda mais nesse momento de pandemia, de isolamento. Então, muito obrigada, de coração, Biraci, eu sou sua fã. Eu tenho um amor por você, pode ter certeza disso. Você é uma pessoa de muita luz e continue firme na sua caminhada, porque você ensina muito. É um prazer e saiba que eu estou por aqui. O que eu puder contribuir, o que eu puder fazer. Acho que meu sonho mesmo é mudar o mundo.
mas porque eu comecei a mudar o meu mundo. Mas se eu puder mudar o mundo de uma pessoa, eu posso morrer em paz. Então, gratidão a todos que ficaram. Gratidão Obrigada, a você. gente, pra todo mundo. Todo mundo que ficou nessa, na outra. Muito obrigada mesmo. Muito bom. Nos vemos em breve. Pessoal, entra aí nos nossos canais, nos sigam. A gente adora bater papo. E estamos aí. No meu site tem mais uns outros artigos que eu escrevi. 365 dias de índio. No final do ano passado eu escrevi Dicas para 2020 por Ubiraci Pataxó. Isso tem muito a ver com o que está acontecendo hoje. Parecia que eu já estava sentindo prevendo. Mas é bom. Talvez vai te ajudar bastante na sua caminhada. A galera que entrou agora, um beijo no coração de vocês. Um beijo. E a live está salva. A outra, essa vai ficar salva. E segue a gente aí, segue o Ubiraci. Vocês não vão se arrepender. Leiam os artigos dele. Textos maravilhosos e necessários. Beijo, querida. Beijo, fique com Deus. Muito obrigada. Vai lá que você é um homem muito ocupado. Tchau, gente, boa tchau. Noite, tá? Bom final de semana. Valeu.